Olá, minha amiga, meu amigo, tudo bem? Estamos no nosso estudo número 20, Os Enganos da Babilônia, de Apocalipse, Revelações de Esperança. O próximo tema será o 21, Felizes para Sempre. Eu creio que você vai amar o último tema. Então vamos ao tema de hoje, que é Os Enganos da Babilônia. A primeira do mundo foi a cidade de Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, território do atual Iraque. Babilônia foi fundada há cerca de 25 séculos antes de Cristo. Sede do Império Babilônico, a cidade teve dois grandes períodos de esplendor. O primeiro, sob o reinado de Hammurabi, 1728 a 1686 a.C., e o segundo, no tempo do rei Nabucodonosor II, de 605 a 562 a.C., mencionado na Bíblia. Nesse último período, a cidade chegou a 200 mil habitantes, com uma urbanização muito sofisticada para a época e a presença de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os Jardins Suspensos. A Bíblia nos dá outra perspectiva de Babilônia. Sua riqueza e glória não eram maiores do que a idolatria e a impiedade de seus habitantes. Os babilônios destruíram o templo de Deus e a cidade de Jerusalém e escravizaram os israelitas. Nela, o povo de Deus sofreu como nunca os apelos da idolatria e a imposição de decretos religiosos que iam contra os princípios bíblicos. Nesta lição, você descobrirá que Babilônia é, no Apocalipse, um símbolo de religiões falsas que adulteram o verdadeiro culto a Deus, impondo um modo de adorar diferente do prescrito na Bíblia. Que mensagem de julgamento a voz do segundo anjo trouxe? Apocalipse 14, verso 8. Caiu a grande Babilônia. Babilônia vem de Babel. Gênesis 11, verso 9. Historicamente, o Império Babilônico foi responsável pela destruição do primeiro templo de Jerusalém, em 586 a.C. Isaías profetizou que Babilônia viria a se tornar despovoada por blasfemar contra Deus. Você pode conferir Isaías 13, versos 19 ao 21. Na época do Novo Testamento, Babilônia era um codinome entre os cristãos para Roma e sede do Império pagão e opressor. Em 1 Pedro 5, verso 13, você pode ler e conferir. Devido ao sentido eminentemente religioso da mensagem dos 3 anjos, devemos interpretar sua queda como espiritual ou religiosa. Que chamado Deus faz àqueles que fazem parte da Babilônia? Apocalipse 18, verso 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esse chamado divino revela que há pessoas sinceras e bem-intencionadas dentro da Babilônia, as quais demonstrarão sua sinceridade obedecendo à ordem de Deus de sair dela. Que símbolo representa Babilônia? Assim como em Apocalipse 12, uma mulher pura é o símbolo da igreja fiel, aqui aparece uma meretriz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, contaminando a verdade com o erro. Na Bíblia, a prostituição é um símbolo da idolatria. Ezequiel 16, verso 15, e também Ezequiel 23, versos 37 e 38. Como o Apocalipse identifica a Babilônia? Apocalipse 17, versos 7, 9, 15 e 18. O verso 7 diz o seguinte: O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres,
e que leva a mulher. O verso 9 diz: aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. O verso 15: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. E o verso 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A profecia descreve uma meretriz montada em uma besta com 7 cabeças. O texto bíblico ainda diz que as 7 cabeças são também 7 montes e 7 reis, dos quais já caíram, ou melhor, dos quais 5 já caíram. Isso está no verso 10. A partir disso, podemos buscar o sentido ou significado bíblico da Babilônia do tempo do fim. O Antigo e o Novo Testamento nos dão as chaves de interpretação do significado de montes no Apocalipse. No Antigo Testamento, monte era o símbolo de reis e impérios. Vou citar algumas passagens bíblicas aqui, você anota e faz a leitura, tá certo? Então vamos lá. Salmo 48, verso 2, Isaías 2, versos 2 e 3, Jeremias 17, verso 3, Jeremias 31, verso 23, Jeremias 51, versos 23 e 25, até o 25, Ezequiel 17, verso 22 e 23, Deuteronômio 2, verso 34 e 35, e também Zacarias 4, verso 7. Assim como no Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia, que haviam caído, o Império Romano era o monte, a cabeça, ou o rei, que dominava o mundo antigo no tempo de João. Roma papal está representada pela 7ª cabeça. Pouco antes da segunda vinda, então, Roma é vista como a meretriz montada sobre a besta escarlate e que embriaga o mundo com suas doutrinas falsas. Ela age em conjunto com o último império, o 8º, ou seja, o 8º rei. Apocalipse 17, verso 11. Bom, vamos dar uma pausa aqui e no segundo áudio nós vamos dar sequência a este tema, que é os enganos da Babilônia. Aqui quem fala é William Balduino. Eu desejo de todo o meu coração que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço em Cristo e até o próximo áudio. O céu vai ser bom se você estiver lá.